Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, acompanhe o nosso trabalho. Pois é, eu venho para falar agora de um assunto que eu gosto bastante, que é a projeção matemática em campeonato por pontos corridos, que eu considero a mais justa de todas as fórmulas de disputa. E um tipo de competição que obriga as equipes a fazerem um melhor planejamento. Porque o campeonato por pontos corridos, da primeira à última rodada, cada jogo tem o mesmo peso. Todos os jogos são decisivos. Todos os jogos valem 3 pontos. E um campeonato que não tem mentira. O time que chegar ao final da competição com melhor pontuação e índice técnico, ela vai ser declarada campeã. Aí vão se distribuir as vagas para outras competições e os últimos colocados vão merecer, sem dúvida, o rebaixamento. Ah, mas o campeonato por mata-mata é mais importante. Eu respeito essa posição. E existem campeonatos por mata-mata. Já tem a Copa do Brasil, tem estadual que tem mata-mata, tem Libertadores, tem Sul-Americana que tem mata-mata, mas o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, assim como são as ligas pela Europa, lá na França, lá na Premier League, no Campeonato Português, no Espanhol, tal. Tem os campeonatos por pontos corridos e tem os torneios eliminatórios, torneios com mata-mata. Então, essa é a mais justa de todas as fórmulas de disputa. E, geralmente, elas obedecem um certo padrão. Com o decorrer das competições, vocês vão vendo equipes que terminaram o primeiro turno na liderança. Há a grande chance dessas equipes terminarem o campeonato como campeãs. Foram poucas vezes que isso não aconteceu. Equipes que terminaram o primeiro turno, a metade do campeonato na zona de rebaixamento. Fatalmente essas equipes, a maioria, estará rebaixada ao final do campeonato. Por quê? Já enfrentaram todos os adversários e aí vão enfrentar todos os adversários de novo e existe sempre essa tendência. Às vezes, é claro, vocês podem lembrar, existem várias exceções, mas são exceções. São situações que não acontecem normalmente. Existem times que às vezes terminam o primeiro turno do Campeonato Brasileiro perto da zona de rebaixamento ou na zona de rebaixamento, como foi o Flamengo em 2009. No segundo turno ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Isso acontece, mas não é normal acontecer. Pois é, eu tô aqui para falar do Cruzeiro. Porque no ano passado, não é puxando a sardinha não, eu fiz um comentário assim muito cedo, faltava muito para terminar o campeonato, dizendo que o Cruzeiro seria rebaixado. Porque eu estava vendo que aquela situação era irreversível, que o Cruzeiro tinha que mudar demais aumentar demais o seu aproveitamento, não estava aumentando, e matematicamente, tecnicamente falando, tudo caminhava para o rebaixamento, e o Cruzeiro acabou rebaixado. E agora chega o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo um primeiro turno onde frequentou em muitas rodadas a zona de rebaixamento, termina a metade do campeonato com 20 pontos na 16ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento. E aí eu faço aqui com vocês duas análises. Primeiro, risco de rebaixamento do Cruzeiro. Não existe rebaixamento para a Série C. Não acredito nessa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Até porque o Cruzeiro ele está na posição 16 com 20 pontos. Ele deveria estar, pelo que conquistou em campo, com 26 pontos, porque a diretoria perdeu aqueles 6 para a FIFA porque não pagou o jogador lá. Vocês sabem a história. Então entrou no campeonato com menos 6 pontos. Era para estar com 26. 26 seria aqui, com o número de vitórias que o Cruzeiro tem, 7, estaria na 10ª colocação ali junto com o CRB. E numa diferença para a zona de classificação de 6 pontos. Então estaria numa posição intermediária do campeonato. Então rebaixado não vai ser, só se fizer um campeonato, um segundo turno muito inferior ao que foi o primeiro. E isso não vai acontecer. Porque o time está entrosando, o time está com o Felipão,
o time já melhorou, então não vai cair, essa possibilidade não existe. E subir? Aí fica a questão. Subir, será que é possível? Quantos pontos precisaria? Olha, eu vou fazer aqui uma matemática simples e ela pode alterar de acordo com as rodadas, com o aproveitamento dos times. Mas hoje, por exemplo, o Juventude com 31, quarto colocado. Então, se o Juventude fizer um segundo turno mesmo, da mesma forma que o primeiro, ele vai terminar com 62. 62 pontos seria suficiente? 63. A Ponte Preta na quinta colocação com 30. Se repetir esse campeonato, os 19 jogos do segundo turno do campeonato, repetir esse aproveitamento 30, quinto colocado com 60 pontos. Então, o Cruzeiro tem 20, ele precisaria de mais quantos? 40? 41? 42 pontos? Vamos supor 42 pontos, ou 43. 43 pontos. O que ele precisaria fazer? Algum time já fez isso no segundo turno? Seria um aproveitamento em torno de 73% a 78% para fazer 45 pontos? Algum time já fez isso? Lembrando que são 57 pontos em disputa no segundo turno em 19 jogos. Vamos lá. Passada a marca dos 40 pontos no segundo turno, 5 equipes já fizeram isso no Campeonato Brasileiro por pontos corridos desde 2006. O primeiro foi o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, em 2006, que fez 42 pontos. O Corinthians fez 46 em 2008. Foi o melhor aproveitamento de segundo turno, 46. A Portuguesa, a Barcelusa, não perdeu nenhum jogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B de 2011 e fez 43 pontos. O Goiás, em 2012, fez 45 pontos e até foi o campeão da competição. E o Atlético Goianiense, em 2016, fez 43. Então, o que eu imagino? Por que o Cruzeiro pode não ter essa reação que essas equipes tiveram? Atlético, Goiás, Portuguesa, Corinthians, Atlético Mineiro. É bom lembrar que nem com todas foi reação, né? Por exemplo, o Corinthians e a Portuguesa, eles estavam bem desde o início. O Goiás teve alguma instabilidade no primeiro turno e cresceu. O Atlético fez um campeonato muito regular. O Atlético Mineiro fez no primeiro turno, ele acabou ficando fora do G4 em 2006 e disparou no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é uma pontuação possível que muita gente já fez. 5 times já fizeram. E um time da grandeza do Cruzeiro pode muito bem fazer. Ah, mas tem quantos jogos em casa? Em casa, tecnicamente falando, tem 9. Mas você pode contar 10 porque tem o clássico com o América Mineiro. E seja onde o América for jogar, se resolver jogar no Mineirão, tá em casa. Se resolver jogar no outro, tá praticamente em casa. E não tem público, né, gente? Então, na prática, tem 10 jogos em Belo Horizonte e 9 jogos fora. Em casa, por exemplo, vai pegar Guarani, Figueirense, Confiança, Brasil de Pelotas, CSA, Cuiabá, Oeste, Operário e Náutico. Fora de casa, Paraná, Juventude, Sampaio, Ponte Preta, Avaí, Vitória, CRB, América Mineiro, entre aspas, Chapecoense e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, são esses os jogos. E o time precisa do quê? 14 vitórias para fazer 42 pontos para ver no que dá. Ou talvez um pouquinho mais. 14 vitórias, um empate para fazer 63 e vai ser suficiente para a classificação. Isso eu acredito. Por quê? Porque se conseguir essas vitórias, com certeza vai ganhar de concorrentes diretos. E ganhar dos concorrentes diretos também é fundamental. Tem 19 jogos, precisa de 14 vitórias. Muita gente já conseguiu na história da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro também pode. Então, tem chances.